paz, irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Estamos novamente com mais um vídeo para crescermos em graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Amados irmãos, hoje estaremos falando aqui acerca de uma passagem que está em Mateus 16, 23, onde Jesus Cristo estava com seus discípulos e ele disse assim: para trás de mim, Satanás. E esta passagem, amados irmãos, serve para aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, ou que tenham o conhecimento da palavra de Deus, mas que usa para amedrontar as pessoas e levar ela aos enganos. E hoje, amados irmãos, nós estaremos falando aqui acerca dessa passagem, mas de uma maneira bem diferente que o sistema tem falado por aí. Então, aos amados irmãos que estão aí do outro lado da gravação, eu peço que peguem suas Bíblias e acompanhem nós aí com a leitura, para que possamos ter um melhor discernimento acerca da palavra de Deus, ok? Eu vou estar fazendo a leitura de alguns versículos aqui, e os irmãos aí podem estar acompanhando aí. Peço o discernimento do Espírito Santo de Deus, que com certeza ele abrirá os olhos do entendimento para que nós possamos entender melhor a mensagem. Olha aqui, amados. Jesus certa vez estava com seus discípulos e ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Essa passagem está em Mateus 16, 23, que diz, vou ler o versículo aqui e depois eu vou continuar lendo outros versículos aqui. Olha aqui, amados. Mateus 16, 23. Ele diz assim, ó: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Amados, olha, quando essa passagem aqui é lida dentro de um sistema religioso, eles usam essa passagem aqui, que Satanás apossou-se de Pedro e usou ele ali para confrontar Jesus aqui, Jesus de Nazaré, aqui nos dias de sua carne. Mas as pessoas sem conhecimento, olha, realmente Pedro estava possesso por Satanás. Olha, amados, e isso tem levado as pessoas a muitas interpretações errôneas, né? O sistema religioso, eles colocam isso na mente das pessoas e as pessoas jamais se preocupam em atentar para o significado disso, né? Que não é de fato esse Satanás que o sistema prega, esse ser invisível, de cauda, de chifre e essas criações hollywoodianas que tem por aí, né? Se observarmos aí com a mente de Cristo, os olhos iluminados, a gente vai entender que não tem nada a ver com isso aí. Tanto é, abençoado, que o próprio Jesus de Nazaré aqui, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, ele diz assim, ora, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ele chamou Pedro de Satanás. Olha, se Pedro era Satanás, se Pedro estava possesso por Satanás, por que Jesus não expulsou esse Satanás dele e mandou falar só para trás de mim, Satanás? E disse assim na continuação: que me serve de escândalo. Que me serve de escândalo. Porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Ué, Pedro, segundo o que o sistema religioso prega, ele foi possesso por Satanás. Mas aqui Jesus diz que ele está pensando nas coisas que são do homem. Mas as pessoas do sistema, os grandes líderes, dizem que não, ele apossou e isso aqui é uma prova, né, verdadeira que Pedro estava com Satanás. Ora, Jesus não disse que ele estava com Satanás. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele está falando que Pedro é Satanás. E nós, abençoados, em graça, nós já sabemos que Satanás é o acusador. Diabo
adversário, o opositor. E ambos é uma pessoa, é um ser só, uma frase só. Não é um ser misterioso, invisível, não. Não é. É uma figura de linguagem usada em cada época. Deus usou de várias maneiras para falar com o seu povo naquela época. Se hoje Deus falasse com o seu povo aqui na terra, ele iria usar uma linguagem dessa época e não uma linguagem daquela época, porque somente a linguagem dessa época que nós iremos entender. Então, Jesus de Nazaré aqui falou: para trás de mim, Satanás. Ou seja, para trás de mim, opositor, adversário. Jesus não se preocupou em expulsar ele. Não se preocupou em expulsar. Como que alguém andando com Jesus de Nazaré, o próprio Deus, né, andando com ele ali, e não ia expulsar? Com certeza, abençoado. Mas não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Olha, amado, eu vou ler outros versículos aqui, ainda de Mateus 16. Eu vou começar lendo aqui do 20. Nós acabamos de ler Mateus 16, 23. E eu vou ler versículo antes, para algumas pessoas não falar: olha, você está lendo texto sem contexto, vira pretexto, e essa é uma frase muito usada dentro do sistema religioso. Mas eles se embaraçam quando eles leem João 10, o contexto, que fala o tempo todo do pastor, que não é pastor, mas que é o ladrão. Então, eles falam dessa forma. Mas quando chega nesse capítulo de João 10, do 1 a seguir, eles misturam tudo, não aceitam. Mas a verdade é verdade e não mentira. Mas eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Olha aqui, amados. Mateus 16, 20. Então, diz assim: então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era Cristo. Não vou entrar nesse contexto não, viu, abençoado? Nosso objetivo aqui é falar acerca dessa passagem aí: para trás de mim, Satanás, que Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse a Pedro. 16, 21. Disse: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Olha, abençoado, na mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Amados, tem muitos mestres da lei, tem muitos doutores da lei por aí matando Jesus. Matando Jesus. Porque eles estão falando aí: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. É porque ele está vivo, está esperando, que ele disse que era necessário ele ir em Jerusalém e padecer muito da mão dos sacerdotes. Então, eles vão matar ele ainda, né? De novo, né? Infelizmente, né, abençoado? Infelizmente, estão fazendo isso daí. Vão matar ele de novo. Porque ele disse aqui, ó. Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos. Tem muitos líderes religiosos aí que estão nessas condições, abençoado. E dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso já aconteceu, mas eles continuam ainda falando acerca de Jesus de Nazaré. É lógico que nós sabemos que ele era o próprio Deus que veio em carne e sangue aqui, mas ele morreu e ressuscitou. Ele era o próprio Deus, era porque ele morreu e ressuscitou, e está assentado do Todo-Poderoso, ou seja, ele é o todo-poder. Todo-poder. Então,
eles negam isso, que ele é o próprio Deus, que veio aqui, morreu e ressuscitou. Eles ainda clamam ainda pelo Jesus de Nazaré, que era a manifestação de Deus aqui na terra, mas que hoje ele não deve ser mais visto assim. Tem uma passagem aí de Coríntios aí, fala, ainda que conhecemos Cristo segundo a carne, contudo agora já não é desse tipo mais. Por que que não é? Ele manifestou, morreu, ressuscitou, é o próprio Deus. Então, ele teve uma passagem aqui maravilhosa na terra? Sim, com certeza, maravilhosa. Mas nós estamos em graça. E ele não veio para os gentios. Ele veio para os judeus que não aceitou ele. Então, vamos lá, abençoado, com a leitura aqui. Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, olha aqui. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Começou errado, né, abençoado? Começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha, amados, se a palavra de Deus diz que era necessário que ele padecesse da mão do sacerdote e morresse e ressuscitasse, agora Pedro fala uma coisa dessa, qual é a atitude que Pedro está tendo? Ele está se opondo àquilo que já estava escrito, àquilo que já estava escrito para acontecer. O próprio Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, falando que era necessário. Amado, se Pedro imaginasse a importância da morte de Jesus na cruz, do derramamento de sangue, se ele soubesse dessa importância, se ele atentasse para as coisas de cima e não de baixo, ele não falaria essa coisa. Ele não falaria essa coisa se ele soubesse que era dessa forma que nós ia. Bom, eu estou falando, se ele soubesse, nesse momento aqui, não um momento depois que ele conheceu a graça de Deus através de Paulo, né? Quando Paulo encontrou com ele e ele reconheceu a graça que foi dado a Paulo, aí a partir desse momento aí, ele já conheceu a graça, mas aqui não. Então, se ele conhecesse, se ele soubesse dessa importância da morte, do derramamento de sangue, com certeza ele não falaria isso. Não falaria isso. Vamos lá. 22, 23. Jesus virou-se e disse para trás, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso aqui eu copiei de uma outra versão, por isso que está dizendo assim, mas o significado é o mesmo. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. 26. Pois quem adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, ele está falando aqui, essa alma, pessoal, não é a salvação eterna. Essa alma aqui essa vida que nós temos aqui, momentânea. Eu falo momentânea porque quem vive aí 100 anos de idade, para Deus isso é um momentozinho. Para nós é muita coisa. Mas essa alma aqui é a nossa vida aqui na terra, não a vida eterna. Né? Não é a vida eterna. Continuando aqui, eu vou ler de novo aqui, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor, por minha causa, encontrará. Pois que adianta
ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada, né, abençoado? Nada. O homem não pode dar nada em troca da sua alma. Mas, lamentavelmente, as pessoas estão dando dízimo, jejum, tudo para ganhar a vida eterna, porque, nossa, no dia do dízimo, ele larga de comprar comida para casa para dar dízimo e tal, porque senão pode perder a sua alma. Nossa, tem que tomar a ceia, né? A ceia deles lá, porque senão eu posso perder a minha vida eterna, e fica com medo de uma coisa ou de outra aí. Então, abençoado, essa alma aqui nada mais é do que a nossa vida terrena aqui, e não a vida eterna. A vida eterna, nós já temos ela garantida. Em Efésios 2:8 diz, né? Os amados irmãos podem estar pesquisando aí, que vai encontrar aí. Efésios 2:8. Então, amado, essa perca da alma não é vida eterna. Olha aqui, abençoado. Eu vou estar lendo aqui agora Mateus 10, verso 1. Olha o que diz. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Amados, nós acabamos de ler em Mateus 16, 23, que diz assim, Mateus 16, 23. 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Agora, essa passagem que eu li é 16, 23. Agora, observa aqui. Agora, essa passagem aqui foi bem antes de Mateus 16. É Mateus 10, verso 1, que diz assim, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doença. Amados, Jesus deu autoridade para expulsar espíritos imundos, demônios e todas as sortes de enfermidade. Agora, amado, pensa comigo. Pensa comigo. Os discípulos, com toda essa autoridade, como que Satanás ia entrar em Pedro para que ele tivesse aquela atitude? Raciocina comigo, se é possível isso. Raciocina comigo se alguém que está com Jesus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré. Imagina se existisse esse diabo, esse Satanás que pregam por aí, se existisse os discípulos andando com o próprio Deus, e ele iria apossar-se daqueles escolhidos a dedo. Jamais, abençoado. Jamais. Se existisse esse ser invisível, demoníaco, que o sistema religioso prega por aí, jamais isso iria acontecer. O próprio Jesus, o próprio Criador, manifestado na pessoa de Jesus de Nazaré, com certeza não ia deixar. Não tem sentido algum, abençoado, imaginar que esse Satanás que o sistema religioso prega por aí, apossou de Pedro. Nada mais é, abençoado, essa passagem nada mais é do que a narração de Jesus dizendo a Pedro que ele estava se opondo à vontade do Criador, à vontade do Todo-Poderoso. Ele estava se opondo. Veja bem, vou ler de novo aqui, ó. Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Está servindo de escândalo. Rapaz, você está servindo de escândalo. Está escrito que tem que ser assim, assim, assim. Agora você vem com essas ideias, digamos assim, né? Para trás de mim, moço. Está me servindo de escândalo. Porque não está pensando nas coisas. Não está pensando. Pedro não estava pensando nas coisas de cima. Pedro não estava pensando, não estava possesso pelo diabo que o sistema prega. Ele não estava pensando nas coisas de cima.
Ele estava pensando nas coisas da terra. Não morre não. Fica aqui com nós, aqui, andando com nós, dando pão, dando vinho. Não, enquanto eu estiver com ele aqui, eu estou de boa, não vou ficar doente. Fica aqui, não vai não, você não morre não, fica aí. Era assim que Pedro estava enxergando. E ele disse, no versículo 21, assim, ó. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, gente. Olha a importância da morte dele, do derramamento dele, do sangue dele na cruz. É necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes, na mão dos líderes. Mas, olha, não dá nem para imaginar Jesus nos dias de hoje. Não tem nem como imaginar, né? Porque eu vou imaginar o que os líderes religiosos de hoje faria. Eu não vou nem pôr Jesus nos dias de hoje. Eu vou pedir para os amados irmãos imaginar essa atitude de Pedro na pessoa dos líderes religiosos de hoje. Essas pessoas que gostam de tomar proveito. Imagina só. Se bem, né, amados? Se esses líderes religiosos, nós imaginarmos ele nessa situação, iria falar a mesma coisa. Mas, nos dias de hoje, eles representam essa corja aqui, ó. Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Então, eu coloco esses líderes religiosos de hoje nessas condições aqui. Aquele que matou Jesus. Aquele que matou Jesus. Então, abençoado, essa passagem aqui nada mais é do que Pedro se opondo à vontade do Criador, pensando nas coisas da terra, pensando nas coisas dos homens, não pensando nas coisas de cima. Porque está escrito aqui, ó. Em Mateus 16, 23, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Pedro estava possesso com esse Satanás, com esse diabo que o sistema prega? Não, abençoado. Ele estava pensando nas coisas de baixo. Porque se ele estivesse possesso, necessitando de alguém para expulsar diabo, demônio, se ele tivesse no seu estado, digamos assim, com o diabo do sistema religioso, Jesus teria expulsado, né? Se ele tivesse realmente com o espírito imundo, né? Jesus também teria expulsado. Mas não, ele estava se opondo, pensando nas coisas da terra. Estava se opondo. Por isso que Jesus só falou assim: para trás de mim, Satanás. Ué, como assim? Mandar o Satanás vir para trás dele? Ué, na pessoa de Pedro? Ah, mas de repente você pode falar assim. Tem algumas passagens aí que dizem assim que Satanás encheu o coração de A ou B. Então tudo bem, amados irmãos. Eu vou estar lendo aqui Atos 5:3 a seguir, que diz assim: disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todo
todos que ouviram. Amados, preste bem atenção. Aqui é Atos 5. Nós lemos Mateus 10, verso 1. Aqui é bem depois. Aqui já é bem depois de Mateus. E algumas pessoas podem até questionar a questão de épocas de inscrição de livros, mas aqui nós já sabemos que Jesus já havia, nesse período aqui, ele já havia subido para a glória. Então, amados, olha, se realmente Ananias estivesse cheio de Satanás, com o coração cheio de Satanás, do diabo, seja lá o que for, Pedro teria expulsado, porque foi dado a ele todo o poder. Foi dado a ele poder para expulsar. Por que não expulsou? Ah, mas foi porque mentiu. Ué. Amado, não tem cabimento. Aqui nós estamos ainda no período pós-cruz. O Espírito Santo de Deus já estava derramado aqui sobre todo o povo. Mas o que impedia a manifestação do Espírito Santo no povo de Deus aqui na terra era o templo que ainda estava de pé. Então, o Espírito Santo de Deus entendia que o caminho ainda estava encoberto. Encoberto. Então, entendemos então que Ananias não estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui não estava manifestando totalmente nele. É verdade, Deus. Aqui é um período ainda transitório, porque a graça completa mesmo veio após a queda do templo, que era o símbolo do Criador aqui na terra. Era necessário que ele viesse abaixo. E ele só veio no ano 70. Só veio no ano 70. Onde completou a graça de Deus. Tanto é, amados, que aqui Ananias mentiu ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo e caiu morto. Agora, amados, analisa bem quantas pessoas mentem hoje ao Espírito Santo. Quantas pessoas? E nada acontece. Nada acontece. Sabe por quê, abençoado? Porque já não tem poder mais a lei sobre nós. Porque a lei era um ministério de morte. A lei era um ministério de morte. Por isso que Ananias, ainda no período legalista, ainda estava desvanecendo aquele período período de Moisés, né? Estava desvanecendo a lei de Moisés. Então, por isso que ele mentiu ao Espírito e caiu morto. Se fosse... Não estou querendo aqui induzir ninguém a mentir, jamais, isso não presta. Mas, se analisarmos bem, esses líderes religiosos aí hoje em dia, o tanto que eles mentem, se nós estivéssemos no período da lei, não estaria nenhum vivo. Não teria nenhum vivo. Eu vou te falar, e pouca gente estaria vivo na face da terra. Se mentisse ao Espírito Santo, ainda no período, né, legalista. Então, abençoado, essa passagem que Jesus de Nazaré ainda nos dias de sua carne fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, não é nada mais do que Pedro querendo se opor às vontades do Criador, se opondo àquilo que já estava escrito.
Aí Jesus falou, para trás. Ok? Amados irmãos, eu peço que compartilhe esse vídeo aí. Eu posso estar fazendo uma continuação desse vídeo com mais conteúdos, né? Mas eu peço aos amados irmãos aí que compartilhem, que mais pessoas passem a conhecer a graça de Deus, ter conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, eu agradeço aí os amados irmãos que têm colaborado aí com o nosso canal, que têm se inscrevido aí no nosso canal. Chegamos aí a 1000 inscritos e eu agradeço muito cada um de vocês. Espero que esse canal cresça, não com o objetivo meu, mas com o objetivo de alcançar, de iluminar os olhos do entendimento de mais pessoas. Que tem pessoas que me procuram pedindo alguma informação, eu tenho o maior prazer em responder aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu falo. E quando eu não sei, pode ter certeza, abençoado, eu vou buscar através de pesquisas, vou estudar a fundo, porque eu tenho a maior alegria de estar aqui pesquisando e ajudando, sendo um instrumento do Espírito Santo de Deus para abrir os olhos do entendimento dos nossos amados irmãos. Fique à vontade, abençoado. Se tiver alguma dúvida, a gente poder fazer alguma coisa, saiba que a gente vai fazer sim. Ok? Graça e paz, abençoado. Graça e paz.